afastamento para cumprir mandato público. Então, a gente precisa pensar o seguinte: muitas vezes o servidor, o agente público, ele concorre ao mandato eletivo, seja para prefeito, seja para vereador, seja para o que quer que seja, ele concorre ao mandato. Nesse momento, quando ele cumprir este mandato, quando ele assumir esse mandato, algumas coisas podem acontecer e é para isso que a gente está aqui hoje. Então, primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte: esse mandato pode ser municipal, ou este mandato pode ser estadual ou DF. No caso de mandato municipal, o servidor pode ser eleito a prefeito, por exemplo, ou pode ser eleito vereador. Vamos falar desses dois casos. Nesse caso aqui tem diferença. Então, digamos que um agente público ele foi eleito a prefeito. A primeira coisa que ele tem que fazer é se afastar do cargo que ele está assumindo no momento antes de ter sido eleito. Ele vai se afastar desse cargo porque ele não pode fazer os dois. Ele não pode continuar com o cargo e ser prefeito. Então ele se afasta do cargo para ser prefeito. E nesse momento ele opta pela remuneração. Ou seja, ele decide se vai ganhar como prefeito ou se de prefeito vai continuar ganhando como agente, o mesmo salário que ele ganhava de agente público. É lógico que ele vai optar por prefeito, que é o teto municipal. Dificilmente alguém se elegeria prefeito e continuaria ganhando menos como servidor público que ele fazia antes, o cargo que ele tinha antes. Já como vereador, existem duas situações. Pode haver compatibilidade de horários ou pode haver incompatibilidade de horários. Ou seja, se ele conseguir compatibilidade de horário do cargo dele com mais a função de vereador, ele vai fazer os dois, ele faz os dois. Ou seja, ele fica nos dois cargos. Se há incompatibilidade do cargo com a função de vereador, ele vai ter que optar pela opção de assumir apenas o cargo de vereador. E aí ele vai optar pela remuneração. Ou seja, como vereador, se tem compatibilidade, ele pode atuar reciprocamente tanto no cargo de agente como no vereador. Se não tem compatibilidade de horários, ele vai optar pelo vereador, né? Ele vai ficar como vereador e vai optar pela remuneração que ele quer receber. Se a remuneração do vereador ou se a remuneração do cargo que ele exercia antes. Agora, se esse mandato for estadual, a primeira coisa que vai acontecer é que não pode acumular. Eu não posso ter um mandato eletivo e ao mesmo tempo ter um outro cargo público. Não pode ter essa acumulação. E também eu não posso optar, o servidor não pode optar pela remuneração. Ou seja, ele não pode, por exemplo, assumir como deputado e continuar ganhando como servidor. No caso do âmbito estadual ou do DF, ele tem que ser remunerado obrigatoriamente pelo mandato. Ou seja, ele vai ganhar o subsídio do cargo que ele se elegeu. Esses são os pontos principais sobre afastamento de cargo para cumprir mandato. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.